Olá, meu nome é Júlia Galvani e esta é mais uma entrevista do quadro UNASP 40 anos. E hoje eu tenho o prazer de entrevistar o professor Fábio Marcon Alfieri. Professor, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço estar aqui hoje. Certo. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais da história do professor Fábio e também da sua atuação no UNASP. E eu queria começar perguntando para o senhor um pouquinho das suas origens, né? Então, onde e quando você nasceu? Nasci em 1978, em São Paulo, no Hospital Adventista de São Paulo. Certo. E qual o nome dos seus pais? Meu pai chama João Garcia Alfieri, minha mãe Miriam Marcon Alfieri. Ok. Você nasceu em uma família adventista? Sim, família adventista. Nasci e desde o início frequentava o campus São Paulo do UNASP, né? Antigo IAE. Certo. Muito bem. Teve algum momento assim que marcante para você, que o ajudou também a seguir nesse caminho? Sim, desde sempre, né? Sempre estudei nas escolas adventistas. Morei 1 ano e meio em Santa Catarina. Meu pai foi gerente da filial da Superbom, onde fazia os sucos de uva em Videira. E sempre lá frequentando a Desbravadora, a igreja, depois mudando para o campus Engenheiro Coelho. Então, naqueles momentos da infância, então foram bastante marcantes. Desbravador, a banda, a orquestra e o convívio com a membresia do UNASP, então sempre fortaleceu. Foi ali que eu me batizei, quando tinha uns 12 anos, 13 anos, por ali. Aqui no campus de Engenheiro Coelho. Então sempre esse ambiente cristão favoreceu certo. A permanência e a inclusão, né, como membro da igreja. Muito bem. E então a sua família se mudou aqui para o campus Engenheiro ainda no começo, nos primórdios do campus? Isso, mudou, creio que em 1985. Meu pai trabalhava em Santa Catarina, ele era obreiro e se transferiu para cá, para trabalhar no departamento de compras e mercearia e refeitório, serviços gerais, almoxarifado. E então eu lembro que eu cheguei aqui com 10 anos aqui em Engenheiro Coelho, menino, fazendo a antiga 4ª série, hoje o 5º ano. E passei minha infância, adolescência e o início da fase adulta aqui nesse campus. Me lembro que a estrada era toda de barro, os buracos, atolava os carros e a comunidade bem pequena, todos se conheciam. É um momento bastante importante na minha vida, que eu lembro com gratidão e privilégio de ter tido a oportunidade de participar. E o campus no início da sua formação, né, a expansão do campus. Certo, que legal. Então, qual é a sua formação acadêmica? Eu fiz, depois do ensino médio aqui no UNASP, eu fiz fisioterapia na Universidade Metodista de Piracicaba. Depois eu fiz a especialização em atividade física e qualidade de vida na Universidade de Campinas, na Unicamp. Depois eu fiz mestrado em fisioterapia na Unimep, doutorado em ciências médicas na USP. Fiz 2 pós-doutorados também pela Faculdade de Medicina da USP. E ano passado eu fiz a livre docência também pela Faculdade de Medicina da USP. Muito bem. E onde começa a sua história como funcionário do UNASP? A minha história começa no final do ano 2000, 2001, onde eu me interessei por entrar na carreira acadêmica. Então, como eu não tinha ainda o curso de fisioterapia na instituição, eu cursei na Unimep em Piracicaba. E 1 ano depois o curso de fisioterapia iniciou-se em São Paulo. E eu tinha esse desejo de trabalhar nessa área acadêmica ao longo do final do curso de fisioterapia. Então eu solicitei e conversei com a direção na época a possibilidade de ter uma bolsa para cursar o mestrado. Como naquela época ainda existiam poucos professores com formação cristã, principalmente da Igreja Adventista do 7º Dia, com titulação, me foi concedida uma bolsa, então eu fiz o mestrado em fisioterapia, patrocinado pelo UNASP. E daí em 2004, o UNASP me chamou para ser obreiro, dedicação exclusiva, no campus São Paulo, para trabalhar no curso de fisioterapia. E desde então eu nunca deixei de dar aula no curso de fisioterapia, fiz outras atividades também, mas trabalho no curso de fisioterapia desde 2004, no campus São Paulo. Certo.
A gente sabe que o senhor também teve um papel importante ali na fundação do primeiro mestrado no NASP, que foi em promoção da saúde. Então, conte-nos um pouquinho sobre isso, quais desafios vocês enfrentaram. Em 2009, 2010, o NASP decidiu realizar o sonho de ter programa stricto sensu, mestrado, reconhecido pela CAPES, que é o órgão do MEC que faz a regulação dos programas de mestrado e doutorado. E criou-se um grupo em 2010, 11, e esse grupo de trabalho foi elaborar esse projeto, que é bastante complicado, necessita de professores com produção acadêmica, né, produção científica, produção técnica, bibliográfica, artigos, livros, enfim, que tenham produção científica. Então, esse foi um dos primeiros desafios, reunir dentro do NASP professores que tinham essa aptidão e essa veia de produção científica. Então, reuniu-se um grupo, esse grupo debateu, formou esse projeto e foi encaminhado para a CAPES e foi aprovado em 2012 o mestrado em promoção da saúde do NASP, que teve início no dia 3 de março de 2013. E naquela época eu fui nomeado como coordenador desse programa de mestrado em promoção da saúde do NASP. Certo. E agora, Engenheiro Coelho, qual a sua função que você atua aqui? Agora, Engenheiro Coelho, a grata satisfação, voltando agora nesse ano 2023, fui convidado para participar do mestrado em educação, na área de formação de professores, mas a sublinha de pesquisa, a questão da educação em saúde, já que são dois temas pertinentes e bem relacionados, que tem a filosofia da igreja, a questão da educação e a questão da saúde. Então, formar os professores da rede adventista para que tenham noções e práticas, para que consigam capacitar os alunos e os professores em relação ao tema da saúde, no contexto aí da igreja. Então, eu passo aí a somar como docente colaborador do programa de educação a partir do ano de 2023, desde janeiro. Estou aqui no NASP, Engenheiro Coelho, também trabalhando no mestrado em educação. Certo. Agora, voltando um pouquinho ali para sua infância, você passou muitos anos aqui no campus, né? E como que era, assim, no começo? Quais marcos de desenvolvimento você conseguiu ver aqui no campus, na sua infância, na sua adolescência? Teve a construção de algum prédio que você presenciou? Assim, acho que vários, né? Quando eu cheguei aqui, a igreja ainda era um sonho da direção, eu acho que o NASP tem uma igreja, então eu lembro que os membros se reuniam num salão, acredito que seja ali perto do complexo do restaurante, do refeitório. Esse auditório central era a igreja. Naquela época os homens eram separados das moças, né, duas fileiras, e quem tinha uma namorada, por exemplo, do internato, podia sentar-se junto com a namorada, desde que sentasse junto com a família. Então, também tive uma namorada, que hoje é minha esposa, que era do internato. Então, vários desses aspectos vêm à memória. Então, não somente a parte física do campus, mas também a estrutura. Poucos alunos, né? No início, teologia, pedagogia, depois foi expandindo os outros cursos, letras e o NASP, né? O colégio, o novo IAE naquela época. Então, foi aí se tornando cada vez maior. E depois, o sonho da inauguração da igreja, né, do NASP. Tinha esse anseio para ter um local reservado específico para que os membros se congregassem, né? Então, um dos marcos importantes foi a construção dessa igreja, que eu já tinha ido embora daqui de Engenheiro Coelho, mas sempre voltava, e a gente via a igreja cada vez maior, com mais membros, e a comunidade também crescendo, e os prédios como dormitórios feminino, masculino, então cada vez os prédios iniciais sendo ampliados, o próprio centro de comunicação também, esse eu lembro da inauguração. 10 anos do NASP, Steve Green e outros cantores, então sempre com bastante emoção, com bastante ênfase para o crescimento do NASP como um todo. Então a gente foi vendo desde o asfalto até a entrada dos abacateiros, que era a entrada principal, mas depois não comportava mais o tráfego ali de veículos e pedestres, em uma nova então portaria, enfim, toda essa mudança aí a gente vai lembrando e
e vendo quanto evoluiu, não só fisicamente, mas também como comunidade acadêmica, o centro universitário, né, adventista. Muito bem. Fábio, na sua opinião, qual o diferencial do UNASP em relação a outras instituições de ensino? Um dos principais aí diferenciais é a questão do ambiente, um ambiente mais sadio mentalmente para os alunos e trabalhadores, um ambiente no qual os valores cristãos são colocados em práticas, desde uma oração no início de uma atividade, qualquer que seja, uma reunião, uma aula, até aulas de cunho de ensino religioso, no qual princípios bíblicos são transmitidos para os alunos, coisas que a gente não vê em nenhuma outra instituição. E isso faz com que haja um desenvolvimento não só intelectual, mas emocional e religioso também desses alunos. E a gente sabe que esse desenvolvimento religioso, aí, social também e espiritual também é muito importante para o desenvolvimento integral das pessoas. Então, esse desenvolvimento permeado por uma atmosfera de respeito, de convívio sadio entre os alunos e docentes, essa aproximação entre corpo docente e discente, isso eu acho que é um diferencial que o UNASP tem tido aí ao longo dos anos. Muito bem. E agora, na sua vida, o que o UNASP representou e representa para você? Como impactou a sua vida? Olha, eu acho que impactou toda a minha vida praticamente, né? Eu fiz desde o antigo prézinho até a antiga segunda série no UNASP Campus São Paulo, depois 1 ano e meio fora, e depois a antiga quarta série, hoje o 5º ano, no UNASP aqui em Engenheiro Coelho até ensino médio. Saí para cursar faculdade, especialização, doutorado, mas eu sempre frequentei o UNASP desde o período da graduação da faculdade. Então isso também foi bastante importante, a participação em grupos como coral, em grupos como banda, orquestra, e também todo o convívio, desde semanas de oração, enquanto eu era universitário e estudava fora. Esse convívio aí também com as questões religiosas que as outras instituições não possibilitavam aos alunos, então fez com que também tivesse uma aproximação, facilitando também a minha vida espiritual. A questão dos amigos, vários amigos feitos aqui, também conheci minha esposa aqui no internato, ela veio estudar aqui no internato, também a conheci quando eu fazia faculdade fora, eu convivia aqui, meus pais moravam e moram aqui até hoje. Então eu acabava conhecendo o pessoal do internato. Então eu conheci minha esposa aqui. Depois mudando para São Paulo e trabalhando no Campus São Paulo. Também tivemos 2 filhos lá no contexto do UNASP. E eles sempre estudaram no UNASP, desde sempre. Então o UNASP é a minha referência de instituição cristã. E é a que eu devo a minha formação também, a gratidão. E é a que eu busco devolver tudo que eu conseguir realizar em termos acadêmicos, devolver no que for possível, quer seja ministrando aula no curso de graduação, pós-graduação, realizando pesquisa ou qualquer outra atividade que me permitirem realizar. Então, é gratidão pela vida pessoal e também profissional. Que legal! Muito obrigada, Fábio, por ter compartilhado um pouquinho aqui dessa história, e desejo que Deus continue te abençoando muito e te usando aí na sua função. Eu que agradeço estar aqui hoje. Obrigado.